Primeiramente, agradecendo o convite do pessoal do Telesaúde, né? Vou me apresentar, eu sou o Lucas Cianó, eu sou médico de família e comunidade, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa e fiz minha residência em medicina de família aqui pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, né? Atualmente trabalho na rede de Floripa como médico de família e também atuo como preceptor no programa de residência em medicina de família e comunidade, tá? Um pouco sobre a questão dos transtornos mentais comuns, até pela questão de terem me chamado para o tema, né? O debate sobre saúde mental na PS é um tema antigo para mim e que me motivou a até migrar para a atenção primária, né? Eu entrei em medicina para fazer psiquiatria e comecei a estudar um pouquinho sobre formação em saúde mental, né? A questão curricular, a questão das abordagens, e nisso eu reparei que os pacientes de saúde mental que eu queria trabalhar não estão ou não deveriam estar com o psiquiatra, e sim com o médico de família. E entendendo que algumas ferramentas de comunicação seriam desenvolvidas de forma mais interessante nesse cenário, né? Então, a partir daí, aconteceu minha primeira, o motivo inicial da migração e minha paixão pela especialidade como um todo, né? Mas, a partir daí, começo a fazer o aprofundamento um pouco sobre esses debates e essas ferramentas, tá? Eu pedi para a Rafaela passar o slide, apresentar um pouquinho sobre o conceito de transtornos mentais comuns, né? É um conceito que é meio conflitante em relação, dentro da literatura. Algumas referências vão trazer como os transtornos mentais mais prevalentes, né? Então, vai discutir a questão de depressão, ansiedade, sintomas somatoformes. Outras referências vão caracterizar de uma forma que seriam, sim, quadros de sofrimento mental que apresentariam essas características de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, e que vão perpassar outros sintomas inespecíficos, como irritabilidade, fadiga, insônia, cefaleia, queixas de concentração, mas que não preenchem critérios formais para esses quadros, né? Então, a gente tem essas duas referências que são um pouquinho divergentes, mas independente de qual referência a gente assumir, né, essas ferramentas vão servir para as duas situações, ok? Próximo slide, por favor. Em relação à prevalência, os estudos que comentam sobre prevalência na atenção primária dos transtornos mentais comuns, eles vão trazer uma prevalência de 17 a 35%. E isso bate também com a questão dos estudos internacionais sobre o tema. Então, grande parte dos usuários que a gente tem na atenção primária se encontram nessa condição, tá? Então, a questão é, o que a gente pode fazer para ampliar o cuidado desses usuários, né? Quais são as ferramentas que a gente tem para esse cuidado? Tendo em vista que é uma condição super prevalente e existem alguns grupos que acabam tendo uma maior prevalência do quadro, né? Então, geralmente são mulheres, não, existe uma maior prevalência em mulheres, em pessoas separadas ou divorciadas, com idade entre 18 e 59 anos, na verdade, ele pega uma faixa muito grande, tem ocupação do lar, com filhos e com 4 a 7 anos de estudo, tá? E com rendas salariais um pouco mais baixas. E as pessoas que daí não têm casa própria também, né? No sentido de estão residindo em uma casa emprestada ou doada, ou de aluguel, tá? Alguns nós para a questão desse cuidado. Tem a questão dos aspectos da formação. Aí vou falar especificamente da medicina, né? Quando a gente está dentro do currículo médico e a questão da nossa formação, grande parte da nossa formação é centrada na questão do diagnóstico e conduta, né? Então, quando a gente vai estudar sobre saúde mental na faculdade, em grande parte dos currículos é estabelecida a questão das patologias, o que vai ser critério para definir cada doença e o que eu posso fazer para esses cuidados, e que, em grande parte das vezes, é centrado em cuidados farmacológicos, né? O que eu posso passar de remédio para essa pessoa, né? E as outras ferramentas ficam muito fragilizadas. Então, no sentido de outras abordagens não medicamentosas para esse cuidado, que muitas vezes a medicação não é a primeira opção, ou não deveria ser, né? Mas a gente não aprende as outras ferramentas. Aí eu sempre brinco. Para martelo, tudo é prego,
Então, se você não tem outra ferramenta para fazer esse cuidado, você vai utilizar só ela, mesmo em situações que, a princípio, não fechariam aquele critério, porque é a única ferramenta e, muitas vezes, o profissional vai utilizar a única ferramenta que ele tem para essas outras situações por ansiedade, né? Ou pelos desconfortos de não poder fazer nada, ou pela própria demanda do usuário, né? E grande parte dessas situações estão relacionadas também a os determinantes sociais do processo de saúde e doença. Então, condições de renda, a questão de alguns conflitos, de dinâmicas, que nem sempre a gente tem tanta governabilidade sobre isso, né? Muitas vezes não tem. E a gente acaba, muitas vezes, tentando atuar ali, e dentro da dinâmica que a gente tem visto, existe uma medicalização dessa situação, né? Aqui eu queria deixar uma primeira referência para vocês, que é muito boa, tá? Esse material de um grupo espanhol, que é o de atenção às pessoas com mal-estar emocional, né? Eles vão trabalhar um pouco com esse conceito do sofrimento psíquico, que não precisa fechar critério ou não fecha critério, o, para determinadas patologias psiquiátricas, né? E também traz um pouco de discussão e faz um debate teórico inicial e também propõe algumas ferramentas. Esse debate teórico, eu não vou entrar tanto nesse aspecto aqui dentro da oficina, né? Da oficina, da palestra. Mas eu acho que seria importante quem se interessar pelo tema e tal, buscar essa referência, só procurando na internet, tá? Consegue achar. Eu acho que é importante esse aprofundamento teórico do debate geral e consegue lapidar um pouquinho mais essas ferramentas, tá? Próximo slide, por favor. Próximo, isso. Tá. Então, algumas propostas que eu vou trazer aqui, né? Eu vou só lembrar um pouco sobre a questão do método clínico centrado na pessoa, que é uma grande ferramenta e proposta de abordagem que a gente tem dentro da atenção primária, né? Uma outra proposta, essa foi criada por um ex-professor meu lá da Universidade Federal de Viçosa, que agora está na Universidade Federal de Juiz de Fora, do Leandro, que são 7 passos para abordagem de sofrimento mental comum na PS, tá? Ele também se interessa muito sobre o tema e ele fez uma estruturação de uma proposta estruturada de algumas ferramentas e estilos de abordagens para a gente utilizar nesse cenário, né? Aí, junto, vai estar o ITACT, que é uma ferramenta de comunicação, né, de comunicar tanto o diagnóstico, mas também pode ser utilizado dentro dessa perspectiva dos 7 passos. Breve planejamento de ação, que vai dialogar muito com a entrevista motivacional, terapia ou abordagem de resolução de problemas, e algumas outras ferramentinhas tecnológicas e aplicativos que eu vou comentar por alto, tá? Então, o método clínico centrado na pessoa, ele acaba estando muito estruturado dentro da medicina de família, é um dos elementos centrais das nossas consultas, do formato da nossa abordagem. Acaba que o livro coloca a medicina centrada na pessoa, só que daí a gente acaba discutindo com métodos clínicos centrados na pessoa, né? Então, a gente acaba tendo essa ampliação da ferramenta, que a gente entende que é uma ferramenta que não é uma ferramenta médica, é uma ferramenta para todo mundo que está na ponta fazendo atendimento, fazendo cuidado em saúde, né? Então, a gente pautar a nossa prática centrada na pessoa e também tem uma questão de passo a passo. Existe uma estruturação de passo a passo, mas é pensar enquanto um elemento filosófico também ali da nossa prática cotidiana. Então, em relação ao método clínico, para o seu slide, ele é atualmente estruturado em 4 componentes, né? O primeiro componente vai ser a questão, explorando a questão da saúde, a doença e a experiência da doença, né? Que eu acho que é o grande ponto o que esse usuário vem, o que ele traz para ele, o que é esse sentimento que ele está trazendo vinculado à vivência dele, seja de uma doença orgânica, seja do imaginário vinculado a alguma doença, mas também da experiência do sofrimento mental também, né? Então, é uma ferramenta que a gente também direciona para esse cuidado vinculado ao sofrimento mental, né? O segundo componente, entendendo a pessoa como um todo,
indivíduo, família e contexto. O terceiro componente, elaborando um plano conjunto de manejo de problemas. E o quarto componente, a intensificação da relação entre a pessoa e o profissional de saúde. Dentro da nossa abordagem, né, eu acho que vale a pena a gente dar destaque para o primeiro componente e o terceiro componente, que a gente vai tentar destrinchar um pouco mais com as outras ferramentas. Próximo slide, por favor. Isso é só os destaques. Em relação à proposta do Leandro, né, dos 7 passos de abordagem de sofrimento mental comum na APS. Ele faz uma proposta e uma divisão, né, que é uma proposta que não precisa ser uma proposta rígida, a gente não precisa seguir quadradinho, como checklist durante as consultas, né, porque a consulta é dinâmica, a gente pode direcionar, tem um formato, mas a ideia é tentar seguir mais ou menos a tendência ali da abordagem, né? Então, o primeiro passo, ele coloca a questão de abordar ativamente o sofrimento emocional da pessoa, tá? Eu vou destrinchar cada um desses passos. O segundo passo, fazer uma escuta ativa da experiência do sofrimento mental do paciente. Terceiro passo, aí a gente vai ver se cabe ou não cabe no momento, que é fazer uma avaliação de risco da situação, com algumas ferramentas que são aí ferramentas mais clássicas dentro da psiquiatria. Passo 4, sendo uma fase exploratória, que vai explorar a pessoa, o contexto, essas dificuldades em saúde mental, na situação, né? E suas fontes de bem-estar e resiliência. O passo 5, também em momento oportuno, não precisa ser nessa primeira consulta, esse primeiro contato, que é em relação à pactuação de problemas vinculados à questão da diagnóstica, de intervenção, e de repasses do que a pessoa está vivendo. O passo 6, que é a fase resolutiva, que realmente a gente vai tentar construir esse projeto conjunto. E o passo 7 é a questão do acompanhamento, como vai se dar esse segmento e tal. Próximo slide. Só contextualizando, a questão desses 7 passos, o formato que estou apresentando não é o melhor formato para isso, né? Acaba que é muito mais de ordem prática. Então, como eles estavam trabalhando lá em Viçosa, era no formato, e que eu também cheguei a fazer em outros espaços, é muito mais no formato de oficina. Então, você tem elementos vinculados a esses passos, e a gente vai trabalhar a comunicação e o que vão ser perguntas ativadoras para cada um deles dentro da consulta ou da abordagem, né? Então, em relação ao passo 1, em toda consulta, a questão da gente explorar a questão da experiência de doença do paciente, né? Dentro, a gente voltando lá na questão do método clínico centrado da pessoa, tem um mnemônico que é o CIF, né? Aí ele faz uma pequena ampliação que é esse IFIPS, tá? Que eu vou colocar ali no próximo slide. E ele trazendo a questão da experiência dele de doença. Então, a questão da nossa postura, como que a gente está centrado nessa escuta desse usuário, a gente fazer alguns contatos vinculados à comunicação com ele, legitimando o sofrimento, o que está acontecendo, valorizando a experiência dele, oferecer suporte nesse primeiro momento, se for necessário, né? E a gente trabalhando com essas perguntas, né? Aqui ele traz algumas sugestões, né? Então, eu vou ler para vocês. Você acha que pode te ajudar se a gente conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo? Você gostaria de conversar mais sobre o que você está sentindo, vivenciando, experimentando? Então, essas são perguntas ativadoras iniciais que daí a gente pode trazer essa cascata vinculada ao cuidado de saúde mental, né? E daí vai ter a questão desse papel da escuta, evitar o máximo possível o interrompimento desse usuário, quando ele está trazendo a experiência, o relato, quando ocorrer a questão dos silêncios, respeitar os silêncios também, eles têm seu papel terapêutico, também tem o papel de acessar uma outra agenda do paciente, né? E que também dá para destrinchar bastante o que seria uma escuta ativa de verdade, né? De técnica e tal, também não vou entrar tanto aqui, tá? Próximo slide. Em relação ao IFIPS, né? Então, vinculado a essa exploração inicial do sofrimento mental. A gente vai trabalhar com perguntas amplas,
né? E que não e que vão ser vão ser perguntas mais abertas, e não que ele responda com sim ou não, isso, aquilo bem pontual, né? Então, pedir para ele contar sobre o assunto, tentar gerar essas perguntas que vão fazer que ele tenha a possibilidade de abrir o diálogo ali e a narrativa, né? A partir desse momento que ele foi trazendo isso, se ele não acaba de preencher um pouco dessa estrutura, né, que nem eu falei para vocês anteriormente, não é checklist, né? Então é a questão da gente tentar explorar. Se ele não trouxe uma narrativa, explorando um pouquinho a questão das ideias, a gente pode perguntar um pouco mais ativamente, né? Então, o que ele acha que pode estar causando esse sofrimento dele, se ele só traz a sensação e a experiência específica, né? Tentar estabelecer se existe alguma relação de causalidade que ele identifica, né? Vinculado a isso, posteriormente, a questão das preocupações, se existe alguma coisa mais que preocupa, se a situação que está acontecendo também gera algum outro conflito, né? A funcionalidade, aí a gente tentar definir um pouquinho sobre qual que é o impacto que está gerando nele essa questão do sofrimento, né? Então, para a gente tentar estabelecer uma relação também entre aspas, de gravidade, né? Que mesmo não preenchendo critérios para quadros psiquiátricos, de diagnósticos psiquiátricos quadradinhos, né? Eles podem ter grande impacto na funcionalidade dessa pessoa, às vezes até maior do que alguns quadros, né? Fechados. Trabalhar um pouquinho a expectativa desse usuário em relação ao que ele entende que você pode fazer de cuidado para ele. Então, para vocês já fazerem essa pactuação conjunta, né? Para ninguém ir se decepcionando muito, que existem limites do que a gente pode fazer ou não fazer, e abordar também a questão dos sentimentos e os afetos dele, né? Em relação a esse quadro, a situação, alguma vivência ou esse papel do sofrimento. Próximo slide. O terceiro passo, que vinculado à questão da avaliação da gravidade propriamente dita. Aí a gente volta lá naquelas ferramentas mais clássicas dentro da psiquiatria, né? São alguns questionários, né? O PHQ, que é para abordagem da questão da depressão, o GAD, que é para sintomas ansiosos, fazer aquele rastreio também de sintomas de mania, hipomania, de sintomas psicóticos. Se o paciente traz uma avaliação de sofrimento mental mais intenso, fazer uma avaliação de risco de suicídio, né? E uma ferramentinha que eu não sei se todo mundo conhece, que é o cartão Babel, tá? É um material, eu não lembro se foi desenvolvido especificamente no Rio de Janeiro, eu sei que tem um grupo grande que participou do desenvolvimento de lá, né? Mas é um material que traz um compilado de ferramentas de cuidado em saúde mental para serem utilizadas na atenção primária, tá? Eu vou ter uma imagem no próximo slide dele. Só vocês colocarem no Google também, cartão Babel, atenção primária ou saúde mental, e que vai aparecer, que vocês podem baixar, imprimir. Se alguém não tem tanta familiaridade com essas ferramentas, é legal ter impresso, deixa ali na gaveta do lado da sala, né? Então, desde a questão do exame de estado mental, a questão desses questionários vinculados a alguns transtornos mentais mais prevalentes na atenção primária. Ok? Próximo slide, por favor. O quarto passo, que é em relação à questão da fase exploratória em si, né? Tentar explorar melhor a questão do contexto da pessoa, como são as vivências, quais são as dificuldades que ela passa, né? Quais são as fontes de bem-estar, de resiliência, de proteção que ela possui, né? Então, aí a gente vai trabalhar, às vezes, com perguntas mais abertas para ela trazer essa narrativa especificamente sobre ela, né? Não precisa ser sobre o sofrimento, para a gente entender como que ela pode ser cuidada, o que a gente pode tentar fazer de articulação também, né? Para ampliar a sensação de bem-estar, de cuidado, de proteção para ela, né?
Aí tem uma outra ferramenta que é estruturada, que é o BATE, ou a tradução é o KM, que vai trabalhar com o mnemônica referente a contexto, afeto, efeito, manejo, empatia, tá? E a gente pode usar também outras ferramentas mais clássicas da atenção primária também, né? E vai fazer a avaliação da dinâmica familiar, de rede de apoio, como genograma, ecomapa, e fazer uma abordagem, entender as dinâmicas vinculadas à questão do trabalho, lazer, espiritualidade, o autocuidado, tá bom? E também abordar as fontes de resiliência e bem-estar desse paciente, esse usuário. Próximo slide. Então, a questão da ferramenta do KM. Então, eu volto naquela questão, né? Eu estou repassando a ferramenta de forma mais dura, só que isso é legal tentar trabalhar no formato mais dinâmico, formato de oficina, tentar buscar, quem se interessar pelo tema, buscar a literatura específica, né? E que daí vai trabalhar um pouco mais com situações clínicas e a questão da narrativa, e que daí a gente já pode ir pescando um pouco a questão do que seriam as perguntas ativadoras para cada situação, né? E para a exploração de cada elemento dessas ferramentas, tá? Então, vinculado ao KM, a questão do contexto, né? Algumas perguntas mais gerais, né? Como tem andado a vida, o que tem acontecido, o afeto, como você se sente em relação a isso, como isso tem afetado, o efeito, para tentar ver como isso tem afetado não, né? Tem surgido alguma alteração na pessoa, então, que tipo de problemas e dificuldades essa situação traz para você, o que mais te incomoda nessa situação, manejo, tentar identificar o que a pessoa já tem realizado para tentar superar esse processo, né? Então, muitas vezes, existem situações em que a pessoa não realizou tentativas para tentar aliviar, o que geralmente não acontece. Então, quando a gente está em sofrimento, está acontecendo, grande parte das vezes, a gente vai tentar esboçar algumas reações, só que nem sempre essas possibilidades que a gente tenta fazer, estruturar, são as mais eficazes ou não surgem efeito naquela situação. Então, muitas vezes a gente fica repetindo isso, né? Então, é aquela história da murro em ponta de faca. E a questão da empatia. Então, manifestar o reconhecimento das dificuldades dessa pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está enfrentando, seja alguma situação específica ou o próprio sofrimento dela, né? Então, e isso dando feedback durante a consulta sobre a questão desse sofrimento. Então, uma expressão que pode ser utilizada, eu percebo que você está enfrentando um problema bastante difícil, é valorizar um pouco o sentimento dela ali. Próximo slide. O quinto passo vinculado à abordagem, né? É a fase de pactuação, de tentar fazer a abordagem do problema em si, né? Então, no sentido de... Desculpa, não é de pactuar o problema em si, né? Tentar estabelecer e nomear ao quadro. Existem as situações que vão fechar critério para quadros de depressão ou de ansiedade, mas eles não precisam ser necessariamente manejados no primeiro momento com medicação, né? Até os estudos mostram que, muitas vezes, algumas abordagens estruturadas podem surgir o mesmo efeito da medicação. Então, a gente está discutindo um pouquinho de o que mais a gente pode fazer para além de medicar, de medicalizar a vida, medicalizar as situações e vivências das pessoas. Não, provavelmente não é a melhor opção para isso. E se não existe nenhum sinal de alarme e que precise abordar aquilo com urgência, com uma perspectiva de intervenção medicamentosa, é uma possibilidade de cuidado. Então, assim, fazer essa nomeação e estabelecer um diagnóstico, ver, ele tem um papel ou não tem um papel naquela situação? Vai ter um papel positivo também, né? Então, tem a questão de como a gente faz essa comunicação dessas situações e psicoeducação. Psicoeducação é uma intervenção. Toda intervenção tem potencial de gerar benefício,
ou de gerar malefício. Então, a gente precisa saber como fazer e em qual situação fazer, tá? Aí tem uma outra ferramenta, que é o ITACT, que é uma ferramenta de comunicação vinculada a diagnóstico, né? Tem estudo também que mostra que grande parte do que a gente comunica para os nossos usuários, mesmo a gente treinando habilidade de comunicação, treinando o gogó, né? Infelizmente, muita pouca coisa é retida, né? E entendida, porque, assim, são narrativas diferentes, entendimentos diferentes, o que esse receptor está focado, às vezes, é uma coisa diferente do que o profissional de saúde está focado, né? Então, até a perspectiva de trabalhar a experiência da doença e o foco nessas intervenções, as intervenções serem centradas na pessoa, a gente consegue afinar um pouco melhor a comunicação, né? Então, falando um pouquinho sobre TACT, que é uma ferramenta de comunicação vinculada a diagnóstico, mas que também pode ser utilizada nesse cuidado em saúde mental, tá? No sentido de comunicar um pouco e repassar para esse usuário sobre a experiência, a situação, o que ele tem vivenciado, né? E a partir disso ser um gatilho, talvez, para a gente considerar propostas de cuidado. Próximo slide. Então, o ITACT. No primeiro momento, a gente vai levantar o complemento básico sobre qual é o problema, né? De forma simples e passando essa mensagem, né? A gente já vai para o próximo tópico. Então, fazer uma comunicação e talvez tentar nomear se a gente vai chamar de alguma patologia, de sofrimento, aí vai ser de cada caso e vendo o que a gente entende que seria o potencial de cuidado mais interessante e que não gere danos, né? Então, a gente vai comunicar isso de forma simples e direta, né? Deixar o espaço para o usuário perguntar sobre a situação, caso ele não comunique, e a gente pergunta para ele se ele entende um pouquinho sobre o que a gente está passando dessa informação, se faz sentido para ele, e ele vai repassar isso para a gente. Repassando, ver se isso gerou algum impacto emocional para ele, né? Então, a gente repassar esse diagnóstico do sofrimento específico, de algum sintoma, de alguma doença, gerou algum impacto nele, a gente também abordar a questão desse impacto e fazer um acolhimento dele, né? A gente fazer, no segundo momento, especificações sobre o que a gente comunicou inicialmente, né? Essa é a parte, geralmente, mais se perde informação, e o usuário vai ter uma tendência de reter só mais o primeiro momento, né? Então, a gente pode tentar especificar, mas talvez em outros momentos a gente tenha que retomar essas mensagens, né? E o que a gente pode tentar fazer para tentar deixar mais afinado e ver o que se perdeu ou não se perdeu, a gente pediu um feedback do usuário no sentido de pedir para ele falar e descrever um pouco do que ele entendeu sobre a situação, né? Para ele explicar os detalhes sobre o diagnóstico, sobre o que ele entende sobre isso, tá? Próximo slide. Então, isso poderia estar vinculado à situação da psicoeducação. Só voltar um pouco na etapa anterior, desculpa, gente. Então, por exemplo, a gente fez um diagnóstico de depressão, de ansiedade, acho que é mais fácil de explicar. De ansiedade ou de sintomas ansiosos para ele, né? Sem fechar critério. A gente pode repassar, ver como ele tem o entendimento disso, e a partir dali pode ser um gatilho para a gente fazer psicoeducação e fazer uma outra abordagem mais estruturada, vinculada à cascata que esses sintomas podem gerar, tá? Então, por exemplo, você tem sintomas, a pessoa tem sintomas ansiosos, e a gente pode ir montando isso numa folhinha de papel em conjunto com ele, né? Então, o que os sintomas ansiosos ou tal situação geram em você? Então, vai lá com ele e ele vai colocando as emoções, o que ele sente, o que ele deixa de fazer. Então, a gente vai colocando, tá, essas situações, o que você sente, o que elas desencadeiam, né? Muitas vezes vai desencadear comportamentos de isolamento, tentar se afastar dos gatilhos para esses quadros.
tem uma retroalimentação que pode ter um elemento positivo de sanar aquele desconforto no primeiro momento, mas ao mesmo tempo ele vai retroalimentar o quadro. Então a gente pode fazer esse mapinha mostrando como os sintomas se retroalimentam, né? Nessa perspectiva da psicoeducação, e ele mesmo muitas vezes consegue identificar possibilidades de intervenção em conjunto. Dá para fazer isso mais estruturado e de uma forma mais longa, mas não precisa ser feito nesse primeiro momento, mas vira um gatilho ali para a gente explorar isso também, tá? Uma ponte. 10 minutos. Beleza. Próximo slide. Fase resolutiva, né? A gente pode trabalhar um pouquinho com o plano breve de ação, alguns elementos vinculados à ativação comportamental, que vão ser ferramentas da terapia cognitiva comportamental. Aí eu vou deixar um adendo para vocês procurarem, que tem as ferramentas estruturadas, tem videozinhos curtos que são bem legais, que é o Telepsi, coloca no Google também, que é um projeto do Ministério da Saúde que ocorreu no início da pandemia, tá? Para fazer cuidados e psicoterapia de profissionais de saúde que estavam na ponta, sobrecarregados, mas eles também vão estruturando algumas propostas de cuidado e de educação ali. Então, tem uns vídeos ensinando algumas dessas técnicas. Então, ativação comportamental ensina por lá, terapia ou abordagem centrada em problemas também, né? E técnicas de respiração e relaxamento. Próximo slide. E o sétimo passo, a gente fazer uma fase de exploratória resolutiva. A gente repactuar o que foi feito, estabelecido de projeto, e tentar ver como que a gente vai seguir isso nos próximos encontros, né? Dependendo da situação, a gente vai pactuando rever esse paciente 1, 2, 3 semanas, vai depender muito de cada situação, né? Enfim. Próximo slide. Então, a gente fez o fechamento dos 7 passos, dessa proposta de um ex-professor, e falar um pouquinho sobre manejo colaborativo, né? Do breve planejamento de ações, que é uma ferramenta de manejo colaborativo, né? Então, 8 tópicos rapidinhos aí pra gente, né? Então, primeira coisa, a gente tentar extrair uma ideia de mudança desse paciente. E só voltando, a ferramenta pode ser usada tanto para mudança de hábito, mas também de intervenção em saúde mental, né? Então, tentar definir o que a pessoa pode estabelecer de mudança naquele primeiro momento, né? Então, existe uma pergunta ativadora? Existe alguma coisa que você gostaria de fazer pela sua saúde nas próximas semanas, né? Ou vinculada a tal situação, já que a gente repassou e deu feedback para ele, né? Então, a partir daí, se ele estabelecer que não, a gente deixa a porta aberta e trabalha com ele num próximo momento, se for o desejo dele. A perspectiva vai ser centrada nele, né? Ele disse que sim. Então, a gente vai tentar fazer um planejamento conjunto, né? Mas que vai ser centrado na narrativa dele. Então, tentar utilizar o formato de comunicação que vai fazendo ele trazer a construção do que ele entende que seja o plano mais factível. Muitas vezes a gente vai tentar, a gente tem propostas mais quadradinhas ali para eles, né, do que a gente propõe. Atividade física a gente sabe que pode ter melhora de desfecho em várias situações de saúde mental. Então não é mandar ou falar faça isso ou faça aquilo, né? Muitas vezes isso vai ter até diminuir a probabilidade de a gente realizar, né, dependendo de qual for o perfil do usuário. Então, é fazer que ele construa esse próprio projeto, né? Então, só que a gente vai precisar detalhar isso. A ideia é essa, né? Então, acho que eu posso começar a sair mais de casa para tentar abordar meus sintomas ansiosos, meus sintomas depressivos e sair para fazer caminhada. Então, a gente vai tentando destrinchar com detalhes. Quando seria isso? Como seria isso? Com qual frequência, né? Não deixar que vire um plano genérico. O plano genérico vai para o brejo, tá? Tentar estabelecer uma declaração de compromisso, vocês fazerem um pacto de que vai ser um projeto de cuidado, a questão do que ele
construiu enquanto planejamento, né? Estabelecer uma relação de confiança, no sentido de ver qual que é o nível de confiança em que ele vai realizar, montar uma escalinha, às vezes 0 a 10, que 0 ele não vai fazer e 10 ele começou a fazer na hora, né? A gente sabe que escalas com nomeações a partir de 7 tem uma probabilidade mais alta de serem realizadas. E a gente pode utilizar, se ele ficou no 5 ou no 6, né? A gente repassa isso da questão do 7 e tenta pactuar. Existe alguma coisa que você acha que poderia fazer para aumentar a probabilidade de tal fato acontecer? Então, a gente volta lá no exemplo da caminhada. Muitas vezes, não, se tal pessoa for junto comigo, talvez ajude. Então, tentar fazer essa pactuação em conjunto, né? Próximo passo, organizar a questão da prestação de contas. Então, pactuar que vocês talvez vão retomar isso na próxima consulta, então deixa lá para quem usa swap, no plano, que foi pactuado e tal coisa, e você checar na próxima consulta, né? Para os usuários que não conseguiram fazer esse planejamento comportamental, propor alguma coisa, mas que querem fazer alguma mudança, ou talvez fazer uma coisa, a gente propõe um menu. Então, falar, para tal situação, a gente sabe que tais coisas podem ajudar. Então, a gente oferece esse leque, esse menu, e vê o qual ele entende que se adapta mais à vivência e à situação dele, né? A gente vai tentando pactuar solução de alguns problemas e alguns nós, e vai fazer um acompanhamento. Depois, próximo slide. Aqui era só um caso clínico adaptado lá de um manual de matriciamento em saúde mental. Vou ler brevemente, tá? E só fazer alguns adendos, né? Márcia, 46 anos, ensino fundamental incompleto, dona de casa, moradora da periferia de Fortaleza. Há 4 meses vem sentindo cansaço, fraqueza, insônia, falta de ânimo para as atividades diárias, as quais realiza a duras penas. Mantém prazer nos poucos encontros que ocorrem com os amigos. Procurou o seu centro de saúde e conseguiu ser consultado no mesmo dia. Chorou durante a entrevista, relatou saudades do filho, que não veio há 5 meses, empobrecimento importante da sua vida social, que anteriormente à pandemia era extremamente ativa, e problemas com o marido que perdeu o emprego há 6 meses e que voltou a beber demais, né? Nega ideação suicida, refere que está resistente em buscar a consulta, pois o médico anterior só mandava andar quando ela apresentou sintomas parecidos há cerca de 10 anos após o falecimento do seu pai. Então, quando a gente volta à ferramenta que a gente estava discutindo, então, um exemplo de como é uma abordagem que pode ter um NOLI, né? Então, mesmo sabendo que a atividade física pode ajudar com sintomas e pode ajudar a melhorar, não é falar, faça isso, que vai acontecer, que ela vai fazer, né? Então, pode ir retraindo. E se a gente vai construindo um plano conjunto para abordar a questão dos sintomas, de retomada de vida social, talvez uma melhora da dinâmica com a questão do marido, e abordar depois o marido, talvez em conjunto, se precisar, né? Talvez surja mais efeito com ela. Próximo slide. Um pouquinho do que a gente tinha falado. Alguns tópicos do breve planejamento de ações, né? O plano é centrado no paciente, ele que tem que definir o que quer ou não quer, então é a agenda do paciente, não é a agenda médica, ou da equipe de saúde, desculpa. O plano tem que ser concreto e possível de ser executado. A gente tenta criar uma situação com uma escalinha de confiança acima de 7, e a gente precisa estabelecer uma meta de acompanhamento. Como que a gente vai mensurar e rever esse plano. Próximo slide, por favor. Um outro caso clínico, só com a ferramenta breve. Alberto, 32 anos, vendedor de planos telefônicos por telemarketing, há 3 meses tem trabalhado, apresentado diariamente sensação de opressão torácica durante o horário de trabalho, aumento de sensação de nervosismo e piora do padrão de sono. Busca consulta por medo de ter um treco. Durante a entrevista, relata que os sintomas iniciaram após ser motivo de chacota por parte dos colegas de trabalho e da chefia por não ter conseguido atingir as suas metas de vendas. Apresenta a crença de que não tem competências para realizar o seu trabalho tão bem quanto os colegas. Tem conseguido manter a rotina de trabalho, apesar de muitas vezes ter desejado não ir para o mesmo e sentir que os sintomas têm aumentado ao longo do tempo. Tá? Então, o Alberto tem sintomas ansiosos, mas que estão muito vinculados à questão da temática e vivência do trabalho dele. Né?
Se a gente consegue desatar um pouquinho esse nó, grande parte dos sintomas podem melhorar. E não seria uma situação que ele seria medicado. Tá? Uma abordagem que é passível de trazer ganhos, né, que a terapia ou abordagem de solução de problemas, é quando tem uma situação muito concreta, né, então na situação dele. Então, como é uma proposta de intervenção, né? Então, a gente vai apresentar os conceitos da terapia de resolução de problemas do seu estágio para o usuário, né? O paciente precisa identificar qual que é a situação, qual que é o problema, a gente pode ajudar nesse processo, então a gente pode fazer algumas perguntas para ele definir qual seria o objeto ou situação, problema mais específica, ele determina o que ele quer alcançar fazendo a intervenção, a gente faz um brainstorming com ele, no sentido de pensar o que seria a possibilidade de solução, vai botando no papel, mesmo que pareça solução esdrúxula, né? A ideia é só levantar e estimular ele a começar a fazer isso. Com essas ideias, a gente vai definir prós e contras de cada uma delas. O paciente vai tentar definir qual seria a ação que ele tomaria, e a gente, caso ele tome, nas próximas consultas a gente revisa, vê o plano, se deu certo ou não deu certo, se ele não conseguiu colocar de forma ativa, se precisa rever alguma estrutura ou alguma abordagem vinculada a ele, né? Próximo slide, por favor. Então, aqui é um formatinho de um folhetinho de papel, de um modelinho, que a gente pode dar até como tarefa para esse usuário fazer em casa, então nem tudo precisa ser fechado dentro de uma mesma consulta, né? A gente pode elencar o problema e tal, e ele vai criando o projeto ali, faz em casa e traz para a gente numa próxima consulta. Próximo slide. Eu estou acabando, gente. Algumas ferramentas e aplicativos. Aqui no Brasil, a gente prescreve muito pouco a questão de abordagens e cuidados em saúde mental que não sejam a consulta ou medicação, né? Tem alguns outros países que têm isso estruturado, até psicoterapia breve, ou uso de alguns aplicativos vinculados a abordagens de terapia cognitiva propriamente dita, né? Num primeiro momento e depois volta caso não tenha ganhos, né? Aqui que eu conheço, né? Tem dois aplicativos que vão abordar um pouco mais e aprofundar um pouco mais em alguns debates específicos, né? Que é o Síngulo, que chegou a ganhar até prêmio de um dos melhores aplicativos vinculados à saúde mental, e o Repfi, tá? Mas o que eu mais costumo usar com os usuários é o Lojong, que é um aplicativo, e tem vários outros do gênero, que são de exercícios de respiração e de meditação. Tá? Próximo slide. E aqui só citando algumas ferramentas, né? Tem uma estruturação de um psiquiatra espanhol, que está naquele outro material que eu falei no começo, né? Que chama indicação de não tratamento, que é uma abordagem de comunicação para realizar prevenção quaternária em saúde mental, para aquele usuário que vem numa expectativa de ser medicado e não tem indicação de ser medicado, como que a gente trabalha essa expectativa e aproveita isso de gancho para saber seu cuidado em saúde mental e também não ser medicalizado à toa, né? A questão de psicoeducação, abordando a questão dos ciclos viciosos, dos sintomas ansiosos e depressivos, também ferramentinha ali da terapia cognitiva comportamental, ativação comportamental propriamente dita, e algumas abordagens estruturadas para os pensamentos disfuncionais, tá? Próximo. Acho que é isso, gente. Tive que dar uma corrida agora no final. E a gente acabou de receber aqui já uma pergunta. Você quer tomar uma água, enfim, ou Não, posso não colocar precisa direto? não. Tranquilo. Então, a Alessandra Prado, tu pode acompanhar também ali pelo chat, tá? Lucas, Uhum. essas propostas implicam em uma outra relação médico-paciente, quase como um psicoterapeuta breve. Como você tem conseguido ou não, né, realizar essa proposta na atenção básica, uma vez que o paciente também tem muitas vezes a concepção de uma relação sintoma-procedimento? Uhum. Então, vamos lá. Mesmo com a questão das demandas e tal, a gente consegue fazer a estruturação de algumas dessas intervenções, né? Então, a partir do momento que a gente está lá e chegam novos pacientes com
com parte desses sintomas e que a gente vê que preenchem critérios para a gente não medicar, mas está em sofrimento, e a gente vai destrinchando um pouquinho mais isso, né? A gente tem visto bastante ganho e melhora de alguns desses pacientes, né? O paciente já está medicalizado. A gente também utiliza parte das ferramentas e, em algumas situações, isso auxilia na questão da prescrição, quando cabe a desprescrição, já está tempo adequado do tratamento e tal, né? A questão em relação a... Eu não chamaria de como uma psicoterapia breve, né? São ferramentas vinculadas a algumas ferramentas são vinculadas à terapia cognitivo comportamental, mas a gente vai beber e utilizar em alguns momentos. Existem alguns formatos de pactuações muito mais bem estruturadas em alguns outros países ou alguns outros serviços de fora, né? Então, por exemplo, eu conheço uma experiência que você tem um treinamento de enfermeiros para atenção primária com essas ferramentas muito mais bem lapidadas do que eu passei, tá? E que vão fazer sessões de 4 a 8 sessões de cuidado em saúde mental, só aqui no Gogó mesmo, tá? Com esse usuário e com as ferramentinhas estruturadas, né? E a questão da concepção sintoma-procedimento, sintoma-medicalização, alguma coisa, muitas vezes isso a gente consegue desconstruir um pouco na consulta, quando a gente vai centrar no paciente, trazer a perspectiva de ganho ou não ganho com tal procedimento ou tal intervenção, né? Grande parte das vezes eles entendem, estabelece algum significado. Seguir aí com a gente. O restante do pessoal que está conectado, temos hoje bastante gente conectada. Se quiserem compartilhar, enfim, questões aí que vocês vivenciam, né, na realidade profissional de vocês, outros exemplos para a gente estar discutindo, conversando, né? Essas relações ali que também foram postas na pergunta da Alessandra. Este é o momento, tá certo? Lucas, se você quiser aproveitar esse tempo aí para estar reforçando algo que você comentou, ou até ali no final que você precisou dar uma corrida, se quiser complementar também fique à vontade. O pessoal está um pouco tímido hoje. Só complementar um pouco em relação à pergunta da Alessandra, né? Tem uma experiência na verdade, algumas experiências, mas eu acho que está mais bem consolidado, que a gente consegue ver um material na internet. Tem um grupo que trabalha com pesquisa na Austrália, é um grupo que funciona como se fosse uma atenção secundária da psicologia, que presta serviço para atenção primária. Então, eles fazem modelos de treinamento utilizando essas ferramentas, treinando médicos e enfermeiros, né, para esse cuidado, e vai ter um monte de vídeo ensinando parte dessas técnicas, né? Eles entendem que as técnicas, os vídeos são educativos ali, tem a formação propriamente dita, o treinamento, as oficinas, né? Mas é uma coisa que ajuda a gente se instrumentalizar um pouco mais, ampliar nosso olhar e cuidado no dia a dia. A Rosiane gostaria de saber como tem acesso a esses modelos de treinamento, tá? Aí fica santo, esses materiais. Eu posso mandar daqui a pouco o do pessoal da Austrália para vocês pelo chat, só que eu tenho que achar aqui que eu não estou no meu computador. Eu não sei se teria algum outro espaço que eu possa mudar, ou Djalma. Isso, Lucas, agora eu estou com o microfone ligado, estou, conferi. Você pode compartilhar com a equipe de teleeducação e aí a gente, depois que você achar o link, ou se for um PDF, enfim, a gente coloca junto. Se for um link, a gente pode inserir um slide a mais na tua apresentação, só para que a gente salva em PDF e disponibiliza lá também. Beleza. E se for o material em si, um PDF ou até um vídeo, já que a gente consiga fazer o download, a gente consegue subir para o repositório institucional, onde fica a gravação dessa live palestra, o link dos slides, e aí pode incluir qualquer outro material que você deseje compartilhar. Então, Rosiane, eu vou passar para o pessoal lá e eles vão salvar na apresentação, então. Ah, tá. A Rosiane é a primeira vez que participa. A mesma afinidade aí na área. E até interessante isso que o Lucas trouxe ali no começo, né? Afinidade pela psiquiatria, e aí encontrou na atenção primária, né? Esse espaço de atuação através ali da medicina de família e comunidade. Foi bem interessante. Até, Lucas, se quiser
compartilhar algo aí com relação para a Rosiane, que ainda é acadêmica? Uhum. Não, é que é uma outra lógica de trabalho em saúde mental, né? Quando a gente discute a formação mais clássica dentro da psiquiatria, muitas vezes ela é mais medicamentosa, a gente forma ainda, muitas vezes, falando de formação em psiquiatria, tá? Propriamente dita. Forma o psiquiatra para trabalhar numa lógica antimanicomial dentro do próprio manicômio, então tem várias contradições, mas esse debate, essa disputa do currículo não se dá só no Brasil, tá? No mundo inteiro, e tem várias fragilidades vinculadas e problematizações vinculadas a esse currículo, né? Mas a questão do paciente em saúde mental que eu gosto, que eu quero, que me motiva a pesquisar outras ferramentas, é mais esse que está no espectro da atenção primária, não que o outro não esteja, né? Mas do sofrimento mental comum mesmo. E do que a gente pode fazer para estabelecer um cuidado sem medicalizar. A Yara colocou aqui que trabalhou no IPQ aqui em Santa Catarina e diz que é bom, né, ouvir sobre saúde mental na atenção primária à saúde. A Alessandra agradeceu também. Lucas, eu acho que eu faço delas também a palavra e o agradecimento aqui do Telesaúde. A gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade. Se você quiser agora fazer um fechamento da sua fala, fique à vontade. Não, acho que é só agradecer a participação do pessoal, agradecer o convite, né? Aí, o que mais eu puder ajudar, estou aqui disponível, gente. Mas, a princípio, Tá tudo... por hoje é isso.